E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema a respeito das arestas de dois cubos. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para que possamos gerar mais engajamento e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a resolução. No enunciado da questão nós temos: uma aresta de um cubo A tem 2 cm a menos que uma aresta de um cubo B. A área da superfície total do cubo A, ou seja, a soma das áreas de todas as suas faces, é 294 cm². Qual é a medida da aresta do cubo B? Então nesse enunciado estamos comparando dois cubos diferentes e temos algumas informações a respeito de cada um deles. A primeira é que a aresta do cubo A tem 2 cm a menos do que a aresta do cubo B. Além disso, sabemos também que a área de toda a superfície do cubo A, ou seja, somando as áreas de todas as suas faces, nós teremos 294 cm². E dessa maneira nós precisamos responder qual é a medida da aresta do cubo B. Desse modo nós temos uma informação que compara as arestas dos dois cubos e na sequência outra informação a respeito da área total do cubo A. E nós podemos utilizar essa informação para determinar a aresta do cubo A, para depois, a partir da aresta do cubo A, determinar a medida da aresta do cubo B. Assim, nós sabemos que a área da superfície total do cubo A é igual a 294 cm². E podemos nos questionar qual é a característica das faces de um cubo. E para ajudar na compreensão, nós temos a seguinte animação, na qual nós temos aqui um cubo em verde e a sua planificação está sendo mostrada. Conforme vocês podem observar, a planificação de um cubo é composta por 6 faces, e a característica de cada face é que cada uma é representada por um quadrado. Portanto, levando isso em consideração, a soma das áreas de todos esses 6 quadrados é igual a 294 cm². E a partir da ideia da planificação desse cubo, nós podemos determinar qual que é a medida de sua aresta, tendo em consideração que nós temos aqui 6 quadrados, e nós também sabemos que a área da superfície total de um cubo é dada por 6 vezes a medida de sua aresta elevada ao quadrado. E isso acontece porque nós temos aqui 6 quadrados, e a área de um quadrado é a medida de uma aresta multiplicada pela outra aresta, ou seja, um lado do quadrado multiplicado pelo outro. E no caso dessa relação, nós conhecemos a medida da área, e a área é igual a 294 cm². Então, nós vamos substituir 294 cm² no lugar desse A maiúsculo, e a partir dessa igualdade nós vamos determinar quanto vale esse A minúsculo, que representa a medida da aresta de um cubo, em específico desse cubo A do nosso enunciado. Então vamos escrever a equação. Nós sabemos que o A maiúsculo é igual a 294 cm², isso é igual a 6 vezes a medida da aresta elevada ao quadrado. E aqui nós temos uma equação. E nessa equação nós podemos tentar isolar esse A ao quadrado. Para isso, esse 6 que está multiplicando, nós vamos utilizar a operação inversa no outro membro da igualdade. E nós teremos 294 dividido por 6. E isso é igual a A elevado ao quadrado. Agora então nós vamos dividir 294 por 6. E aqui nós podemos considerar o 29, porque 2 somente não será possível. E nós temos que pensar em qual número multiplicado por 6 se aproxima mais do 29. E nós sabemos que 6 vezes 4 é igual a 24. Portanto, aqui no quociente nós podemos colocar o 4. 4 vezes 6 é 24. E 29 menos 24 é igual a 5. Agora nós podemos descer esse 4 e nós teremos 54. E 54 na tabuada do 6 é o mesmo que 6 vezes 9. Portanto, nós podemos colocar o 9 aqui no quociente. 9 vezes 6 é igual a 54. E 54 menos 54 é igual a 0. Portanto, ao dividir 294 por 6, nós vamos obter que A ao quadrado é igual a 49. Eu deixei indicado aqui A ao quadrado é igual a 49. E agora nós podemos pensar quais são os possíveis números que, quando são elevados ao quadrado, vão resultar em 49. Nós sabemos que esses números são 7 e menos 7. No entanto, a aresta de um cubo representa uma medida, portanto nós vamos considerar apenas o valor positivo. Outra maneira de resolver essa igualdade, na qual nós temos A ao quadrado é igual a 49, seria utilizar a operação inversa dessa potência quando o expoente é 2, o que significa extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, e chegaríamos que A é igual a 7 e menos 7. No entanto, a resposta negativa nós vamos desconsiderar porque estamos tratando de uma medida. Esse A minúsculo representa a medida da aresta do cubo, no caso do cubo A. Agora que determinamos a medida da aresta do cubo A, vamos voltar ao enunciado e buscar qual era a relação que a aresta do cubo A tinha com a aresta do cubo B. E no enunciado nós temos: uma aresta de um cubo A tem 2 cm a menos que uma aresta de um cubo B. Então, a aresta do cubo A tem 2 cm a menos.
Então isso significa que a aresta do cubo A, que eu estou utilizando o A minúsculo para representá-la, ela é igual à aresta do cubo B menos 2. Para representar a aresta do cubo B, eu vou utilizar a letra B minúscula. Então nós teríamos a seguinte igualdade, que a aresta do cubo A é igual à aresta do cubo B menos 2. Dessa forma, nós já conhecemos qual que é a medida da aresta do cubo A. E nós sabemos que essa aresta mede 7 centímetros. Portanto, no lugar da aresta do cubo A, eu vou substituir por 7. E eu sei que 7 é igual à aresta do cubo B menos 2. Logo, para determinar a medida da aresta do cubo B, basta resolver essa equação. E nessa equação, nosso objetivo seria isolar o B. E para isolar o B, como o 2 está sendo subtraído, nós vamos considerar a operação inversa, que é a adição. E nós teremos que B é igual a 7 mais 2, e 7 mais 2 é igual a 9. Dessa forma, nós podemos concluir que a medida da aresta do cubo B é igual a 9 centímetros, uma vez que nós consideramos exatamente a informação dada no enunciado, que a aresta do cubo A tem 2 centímetros a menos do que a aresta do cubo B. Portanto, já podemos responder a pergunta do problema, que era: qual é a medida da aresta do cubo B? E a aresta do cubo B, nós sabemos que mede 9 centímetros. Se você resolveu essa questão de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias de resolução. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.